né? Bom, beleza. Ceci, eu mandei um PDF do Pavana Muktasana. Você pode abrir para gente? No educacional. Esqueci de te avisar antes. Então, pessoal, a gente vai hoje até meio-dia, tá? E depois à tarde das 2 às 6 com a Angélica. Então, eu vou procurar terminar bem certinho, assim, se der até um pouquinho antes, para vocês ficarem tranquilos, para aproveitarem um período da tarde com ela, tá? Porque daí vai passar um pouquinho do horário, vai até às 6 hoje com a Angélica. É, eu queria ver com vocês sobre, eu já queria já passar sobre as tarefinhas que vão ficar desse módulo. Vocês vão precisar fazer uma tarefinha que é colocar o nome da postura, das posturas que a gente estudou em pé, tá? Desde lá de Samastiti, Tadasana, todas aquelas que a gente fez a revisão ontem, estudou. Vai colocar o nome da postura em sânscrito. Você pode colocar o nome dela em português. Tudo está escrito na sua apostila, tá? Só que eu quero que você escreva ali. Posturas em pé. Nome, postura em sânscrito, nome da postura em português. As ações, você pode falar as 3 ações principais. E eu acho que já tá bom, tá? O que é a ação principal? Por exemplo, um samastiti, os pés bem enraizados no chão, a ação de firmeza, conforto, estabilidade, né? No caso do Trikonasana, uma flexão lateral, quando desce quando vai descer o tronco alonga para frente, sem dobrar o tronco, né? O tronco alonga, quadril vai para a lateral, topo da cabeça e cóccix se afastam. É, sim, isso, isso. Porque isso que vai ajudar? É uma tarefa. Todas as tarefinhas aqui é para te ajudar a ter mais clareza na hora de você ensinar. Exatamente isso. Então, quando você vai falar, é, Trikonasana. Qual que você vai falar? Pé apontando para frente, joelho na mesma linha do pé, tronco alongado, joga o quadril para o lado e o tronco cresce para o outro lado, né? Então você vai descrever isso. Mas eu quero que você descreva de uma forma objetiva. Como que você pode falar isso? Que nem quando eu falo na aula, de uma forma bem objetiva, assim, para que a pessoa entenda o que ela tem que fazer, tá? Então, 3 tópicos ali que você acha mais importante falar de cada postura. Por enquanto, só das posturas em pé. Então, a gente tem ali grupos de posturas. Você vai falar somente sobre as posturas em pé. Você vai fazer, você pode fazer um no Word, né? E pode subir lá no Ava, lá na plataforma, tá? A Mariana explicou como que sobe, né? No grupo. Faz um. Depois, coloca lá no grupo como subir as tarefas no Ava. Aí, lá na própria plataforma, você vai subir as tarefas lá, tá bom? Uma coisa importante é que essa aula aqui, esse módulo que a gente está fazendo, está sendo o estudo das posturas com a visão da anatomia. E ele vai estar dentro da disciplina anatomia, lá no, quando você for assistir essa aula de novo, tá? Porque ele é uma complementação do conteúdo de anatomia. Então, esse final de semana todo o que a gente fez aqui, certo? As outras aulas, você sempre vai procurar pela disciplina. A gente também pode fazer uma listinha, o nome da disciplina e os conteúdos que estão nela, né? Acho que a gente faz essa semana e manda lá para eles. E os conteúdos que vão entrar.
né, os módulos que entram nelas, porque daí fica fácil deles se encontrarem. Certo. Então, hoje, nesse tempo que a gente vai falar um pouquinho sobre o Pavana Muktasana. Então, a gente tem um. Você conseguiu abrir, Cécia? Pavana Muktasana. Aquele livro Mudra tá com você, Cécia? Não, né? Tá aqui? É. Aquele livro de Pavana Muktasana. Ah, tá aqui. Asana. Hã? Ah, tá. Eu achei até que você estava com esse aqui. Outro dia eu vi você com ele. Então, esse livro aqui, Asana Pranayama Mudra e Bandha, é um livro muito bom para fazer estudo de asana mesmo, e tem uma sequência só de Pavana Muktasana. Dá para pedir ele para comprar a última turma da formação, até pediu junto. Isso é mais barato. Dá para fazer isso se vocês quiserem. Um livro eu super recomendo. Eu mandei ali, depois manda lá no grupo, ele em inglês, um PDF dele em inglês. Se você entende inglês e tudo bem usar o PDF, tem ele que está disponível na internet. Eu achei, mandei para vocês, porque ele está disponível. Mas em português não. Mas ele não é caro, né? Foi 45, alguma coisa assim, né? Então, assim, se vocês quiserem, dá para a gente fazer o pedido, né? Organiza quantas pessoas vão querer, faz o pedido, sai mais barato e entrega aqui, depois vocês pegam. Eu vou passar o livro para vocês darem uma olhadinha. Independente disso, vocês vão ter o PDF em inglês, que vai estar disponibilizado lá em materiais, e tem um. Isso que a gente vai usar de material aqui, ele foi baseado nesse livro, esse material de Pavana Muktasana. Então, a gente vai dar uma estudadinha nessa sequência de pavanas. Não dá para a gente ver tudo, porque tem muita opção de Pavana Muktasana. Vocês vão ver ali que tem alguns mais específicos até para cada assim, doença no corpo. Nesse livro tem. Então, eu tô dando para vocês algumas referências, o livro, tem o livro em inglês e esse material. Porque a partir das próximas aulas comigo, eu vou querer que cada um de vocês monte uma sequência de Pavana Muktasana, e aí um aluno vai vir aqui na frente e ensinar o Pavana Muktasana nas próximas práticas que a gente tiver daqui para frente, tá bom? Então, como a gente vai dar uma olhada aqui, você pode montar o seu Pavana. Não precisa ser as sequências, tem umas sequências ali que são bem fortes. Dá para você fazer uma aula, só para vocês saberem, tá? Só de Pavana Muktasana. Uma aula só de Pavana. De tanto Pavana que tem, e tem Pavanas fortes também, que vão usar mais força mesmo, tá? Pavana, a gente vai estudar agora. São aquelas mobilizações articulares, tá? Na prática de asanas. Então, chegou, é como se estivesse assim. O que que é o Pavana? Você chegou, colocou, sabe, move o corpo, sente como que está o corpo, move as articulações, solta aqueles estalinhos que vão dando, porque a gente vai estudar que é o prana preso, sabe? E as articulações elas vão enrijecendo. Então, o prana tá. Aí a gente faz essa solturinha. Normalmente, o que que a gente pode pensar numa sequência de 1 hora e 15? A gente tem ali de 5 a 7 minutos de Pavana Muktasana, tá? Dessas mobilizações articulares. Então, depois da aula de hoje, a próxima tarefinha é fazer uma sequência de Pavana Muktasana. Pode ser uma sequência, se você já dá aula, que você está acostumado, que você acha legal. O que que é importante? Mover todas as articulações do corpo, tá? Normalmente, só um pouquinho. Normalmente a gente pega aqui, ó, vou virar o punho, coloca lá de 5 a 7 mobilizações para um lado, 5 a 7 mobilizações para o outro, para não acontecer de você fazer muito para esse lado e menos para o outro, tá? Pode falar.
Aqui a gente está mexendo com as articulações. As fáscias vão estar trabalhadas em toda a prática, tá? Porque aqui, o que que é? A face, ela precisa de tempo. Então, se você faz isso aqui, você não tá, você está assim, lubrificando a articulação, claro, está movendo ali a face, mas para você trabalhar com as fibras do tecido conjuntivo, que é a face, você precisa ficar um pouco de tempo. E a diferença do Pavana Muktasana é que o Pavana é movimento. Você não vai ficar, por exemplo, ontem a gente fez isso aqui, né? Não, não fez. Tá, deixa eu pensar um. Vamos supor, isso aqui você pode fazer uma prática. Isso aqui você está fazendo o movimento da face, ó. E aí você fica ali. Só que você precisa de tempo para que essa face realmente alongue, tá? Agora, a articulação, quando eu vou mexer na articulação, eu vou fazer um movimento, é um movimento contínuo. Hã? A gente fez do cadarço. Do cadarço, vocês sentiram? Entrou aqui na postura, no primeiro momento, puxa assim, parece que vai rasgar. Aí você fica lá um tempo, daqui a pouco ele para. Isso é a face, isso é o tecido conjuntivo soltando. Então a diferença é essa. Então a face a gente vai trabalhar nos asanas. Precisa mais de tempo, tá? E também em asanas, mais com a qualidade yin. Em asanas que você consegue soltar, assim, que você não está sustentando muito. Então, a gente vai trabalhar mais isso, né? Ok? Mais alguma pergunta? Não, não está na apostila. Hum. Esse conteúdo do Pavana Muktasana é um conteúdo que veio depois como complementação do livro, tá? Então, assim, mais uma vez, vocês são a turma fundadora, então tem algumas coisas que eu sinto que está faltando e eu vou incluir, tá? Quem? Carol, Pavana Muktasana. Não, sim, eu já falei de Pavana Muktasana, só que eu quis incluir uma sequência. Isso que eu estou falando, tá? Eu já falei de Pavana. Pavana a gente está fazendo desde o início. Vocês viram com a Carol, vocês vão ver com a Angélica, vocês vão ver tem uns protocolos indianos das PICs que tem muito Pavana Muktasana, que vocês vão estudar também. Então tá dentro da apostila. Só que eu quis incluir esse material aí que eu achei importante vocês terem a mais, tá? Então estou disponibilizando esse material com algumas sequências que estão nesse livro, são mais específicas, e o PDF do livro em inglês. Então, vamos lá? É, ele não vem mais para frente, né? Isso, né? Não tá no máximo, né? É. Uhum. Vocês estão conseguindo ver aqui? Não muito. Ele não cresce, não, né? Mas tudo bem. Alguém vai ler. Se você quiser, no grupo já? Esse aí? Tá. Pode mandar no grupo, então, porque daí quem quiser acompanhar olhando aí também pode ser, tá bom? Então vamos lá. Pavana Muktasana, a série completa de liberação do prana, está baseado nesse livro, né? Então, aqui. Então, aqui está onde na apostila de vocês está falando sobre Pavana Muktasana, e esse aqui é um adendo, né? A série Pavana Muktasana é um dos grupos de práticas mais importantes do yoga, com efeito profundo sobre o corpo físico, o sistema energético e a mente. Seu nome vem do sânscrito.
Pavan, que significa vento, Mukha, liberação, asana, postura. Juntos, os três termos descrevem um grupo de posturas que removem os bloqueios que impedem o fluxo livre de energia no corpo e na mente. Em sânscrito, esse tipo de exercício sutil é chamado de Shukshma Vyayama, exercício sutil. Quando a energia fica bloqueada de forma crônica em alguma parte do corpo, essa área pode perder sua função, adoecer ou degenerar. A prática regular da série de Pavana Muktasana remove esses bloqueios e impedem que se formem novos, promovendo saúde integral e equilíbrio do fluxo da energia. Então, eu quis trazer aqui as três séries que eles dividem aí no livro. Você vai ver que tem vários, o livro está passando aí por vocês, né? Tem várias sequências, tem vários Pavana Muktasana e ele pega três séries para doenças específicas, que no caso, assim, grupo antirreumático, que é para mobilizações articulares, que são mais realizadas sentadas. O grupo digestivo abdominal, que ele é um pouquinho mais forte, é um fortalecimento do sistema digestivo e ele é realizado deitado. E o grupo Shakti Bandha, liberação de bloqueios e energias. Esse aqui é um pouquinho mais avançado ainda. Então, aqui ele vai apresentar alguns grupos, na verdade, duas partes de cada grupo, tá? Porque tem uma que é mais simples e básica, por exemplo, do antirreumático. Tem uma mais simples, básica, e tem uma segunda parte que ele vai apresentar ali como opções um pouquinho mais avançadas para esse grupo, tá? Normalmente, dentro da prática de yoga, se a gente for pensar no contexto geral, a gente vai usar sempre essa mais simples, porque a gente já vai trabalhar com os asanas. Se eu escolho, não, eu vou dar uma aula só de Pavana Muktasana, aí você pode trabalhar de uma forma mais profunda, e aí usando os asanas, os pavanas um pouco mais elaborados, tá? Com mais repetição. O Pavana, em algumas linhas de yoga, ele é ensinado, como o Tantra Yoga, que agora a Didi está dando aula aqui. Eles fazem assim, várias vezes a mesma postura, fica um tempo de um lado, fica um tempo do outro. De novo, fica um tempo de um lado, tempo do outro. Normalmente 4 vezes de cada lado, e aí você vai sentindo a liberação do corpo. E aí eles falam, essa postura que você está fazendo, ela tem esses benefícios. Aí ele vai falando. Quando eu fui agora para a Índia, em fevereiro, eu fiz aula com um professor de yoga lá, que era exatamente isso. Então, muitas vezes a gente fica, né, imaginando o yoga só esse bem-estar, essa aura de esotérica, não sei o quê. Então, lá tem muitos lugares que eles vão vai colocar ali dentro de um hospital. Vamos fazer agora prática de yoga antirreumática. E aí eles vão lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco. E eles vão fazendo o trabalho mesmo para trazer saúde para o corpo. Então, muitas vezes o Pavana vai ser levado nessa direção, tá? E ele é muito mais acessível. Você consegue levar para pessoas. Vocês vão ver que a Angélica vai trazer muito sobre isso, né? Em alguns casos. A Gisele vai trazer também, no caso de yoga com câncer, todas essas possibilidades em que você pode levar o yoga de uma forma mais acessível, tá? Então, aqui vai ter um nome, em sânscrito, qual que é o significado, como todos os asanas que a gente fez, e a região que ele está trabalhando. Se você quiser, vamos supor na sua tarefinha, olhar, eu vou começar pelos pés. Vocês viram que hoje a gente começou pelo pé, dedos do pé, tornozelo, aí mexeu um pouco ali na região das articulações aqui do quadril, depois foi subindo. Então, é legal que você faça isso, sabe? Você
vai por parte do corpo. Eu gosto de começar pelos pés e vir até o topo da cabeça. Você pode começar pela cabeça e ir na direção dos pés também, tá? Porque daí você consegue ter uma sequência, você não se perde e consegue mobilizar o corpo todo. Tem algumas. Tem pessoas que eu já tive alunos assim que eu das outras formações que eu dei que também trouxeram algo mais intuitivo, que fazia mais sentido. Teve uma professora de dança do ventre que ela trouxe um movimento bem do quadril aqui, diferente do que a gente vê. Então pode ser também, se você sente que é uma mobilização articular acessível. Uma menina que era do canto, ela trouxe uma mobilização da articulação daqui da mandíbula. Ai, girar bem para cá, girar bem para cá. E muito legal, assim. E foi uma coisa que veio da história dela, né? Não sei se é ela que inventou, enfim, mas ela trouxe e eu achei legal. Então você pode também trazer alguma coisa assim, entendendo qual que é a diferença de fazer um asana, que fica ali respirando, parado na postura, da mobilização articular, tá? Pode descer, Ceci. Aqui. A gente tem o grupo do grupo anti-reumático. Os movimentos todos, né, vão ser lentos, conscientes das articulações, coordenados com a respiração, especialmente indicados aqui para iniciantes, idosos e pessoas com reumatismo, artrite e rigidez articular. A gente conhece bastante gente que tem, não? Uma artrite. É. Nossa, o que chega de gente nova com artrite, artrose? Muito. Eu não, de 12, 13 anos. Tudo torto. É. Todo tempo. Não consegue. Eles já sentam. Quando você fala de 8, 10 anos, eles já fazem assim. Ah. Totalmente cortado. Cortado. Uhum. Tudo cortado. Eles não conseguem chegar nessas horas. Uhum. 12, 13 anos. É muito legal você trazer isso, porque a gente vai ter um módulo com a Bia aqui de yoga nas escolas. E seria muito interessante que o yoga entrasse nas escolas, pela questão de mobilidade do corpo, de foco e concentração, né, e de saúde mesmo. Ele trabalha com interação, uhum. Uhum. Mas, assim, eu percebo que os professores não têm esse trabalho de consciência corporal. Uhum. Então, assim, uhum. Eles estão cada dia. Aí isso já acontece assim, com 12 anos para sempre, imagina. É. Então, hoje em dia a gente já tem 8 escolas que têm yoga contraturno, né? Como eu falei para vocês. Então, quem tem licenciatura e tem uma formação em yoga, pode. Ah, você já dá aula. Ana Fábia dá aula. Então, ela pode falar melhor que eu até. Então, é interessante que a gente abra mais portas para que isso aconteça. A gente vê a diferença que faz no foco, né? Que traz, que a pessoa consegue até estudar melhor. Porque se ela está assim, sem dor no corpo, senta, consegue focar, trazer presença. Então, o yoga ele vai entrar em todos esses lugares, né? E é importante que a gente, independente do que você faça, mesmo que você não vá trabalhar com yoga, de que forma que você pode também, né, reverberar isso ao redor de você? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Uhum, principalmente mais a parte da mente, um pouco de respiração, porque eles são muito agitados. Não consigo dar uma trabalhada também de 15, 20 minutos com esse plural. Uhum, faço combinado. Eu faço a aula para vocês, depois eu deixo livre. Uhum. Porque é feia a coisa. Sim. Realmente, eles têm, assim, eles se esmoram todos, eles não querem fazer um esforço físico, né?
Aí, o que eu procuro mais trazer consciência para eles pararem de se agitar, né? Ficar calmos. Isso não é meu maior trabalho. Mas aspas são poucos, né? Os que fazem com eles. São entende? Porque eles. Ali, até você fazer com que a turma tenha consciência, leve a sério, não faça tanto. Eles sabem, ó, eles sabem que eles gostam do chamaço. Eles amam, sabe? Mas quando conseguem, sabe, acalmar, curtindo que todos ficam lá da meditação, é lindo, sabe? É, né? Mas pessoal. Eu também não consigo fazer meditação porque a gente vai para a quadra, né? Você faz, não tem tapete, muitas vezes estão praticamente todos em pé. Uhum, Tanto exercício de alongamento quanto de respiração, eu faço todos em pé, uhum. né? Mas realmente, eu levo, Gente, o microfone. eu levo 5 minutos só para Ai, peraí. falar, né? Levanta a mão, gente, senão eu não vou conseguir pegar. Os jovens, você leva 15, 20 minutos só para eles começarem a entender o que está acontecendo ali, né? Mas é isso que você falou, quando você assusta, já acabou o tempo, né? E aí, como eu tenho outras coisas para trabalhar com eles também, mas assim, muita coisa do que eu pego aqui eu levo para lá. E está sendo bem bacana, assim. Então, você consegue perceber já a diferença de mobilidade e de postura em alguns. Uhum. Não todos, porque não são todos que levam a prática a sério, né? Mas alguns eu já consegue perceber. Sobre a tarefinha, então, aproveitando isso que vocês estão trazendo, vamos pensar em cada um de vocês fazer 3 sequências, para não ficar sempre com a mesma. E nesse meio tempo, a gente pode, assim, na semana que vai ter o módulo comigo, a gente sorteia 2 alunos que vão dar aula aqui, do Pavana, né? No início da aula. Mas no meio tempo, eu queria que você ensinasse. Ensina para o pai, para a mãe, para os alunos, né, na sala, para algum aluno que sente, né? É difícil a gente trabalhar com pessoas. É difícil a gente trabalhar com pessoas que não têm alguma habilitação, a gente deu seja de Sim. dor ou Cheio, Maioria, articular. né? E aí, o que você vai fazer? Vamos supor, você vai escolher seu pai para você ensinar. Faz isso com ele com uma certa frequência, que seja assim, 2 vezes na semana, eu vou pegar 5 minutos para ensinar o Pavana para meu pai, tá? Vai lá e faz. E vai começando a perceber a consciência corporal, se ele está em dor, se isso está melhorando. E aí você vai experimentar de fazer essa sequência com essa pessoa, tá bom? Que você escolher. E depois você faz um relato ali. Fiz com meu pai durante 3 meses, 2 vezes na semana. Ele começou assim, 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 e depois ele começou a sentir isso, isso, isso. Ou não, não mudou nada. Enfim, para você experienciar. Então, vamos lá. São 3 sequências diferentes que você vai fazer. Você vai pegar e ensinar para uma pessoa durante um tempo, tá bom? sequência sem realizar É, exercício. não, não. Lembra que eu falei que é mais ou menos de 5 a 7 minutos? Imagina uma sequência para 5 minutos, tá? Você vai fazer 3 sequências diferentes. Por que que eu estou pedindo isso? Para que vocês tenham repertório. Então, vocês têm ali no livro, tem quantos? Milhares, né? É muita opção. Meu Deus. Fala assim, não, não tem tanta opção. Tem. Os indianos são bem criativos. Então tem muita coisa que dá para você fazer. Pega ali 3 sequências de 5 minutos e faz por escrito. E aí você vai treinar isso com alguém lá do seu convívio, tá bom? Vai comprar o livro, já foi A gente vai mandar no grupo para fazer uma listinha, tá? só para saber se nós já existe, porque eu acho que vai ser importante. Vai. Esse livro aqui é muito legal. Vocês conseguiram ver? E aí ele tem falando de asana, tem uma parte falando de pranayama.
bem descritivo. Ele é muito bom. Há pouco tempo que ele saiu em português. Peraí. É a sequência 3 prática de exercícios diferentes. Não, Eu não entendi o que é sequência aí não entendeu? Não. Tá. A sequência, você vai pensar numa sequência que seja dos pés ao topo da cabeça. Uma sequência. Você vai mover Ah, então eu entendi. Quase 3. Então você quer que eu faça diferente 3? 3 sequências diferentes. É quase um pouquinho, quase Tudo bem, mas você vai ver que nesse livro aqui, ó, por exemplo, ó, tem muita coisa que dá para você trabalhar. Hoje eu fiz sentada, não fiz sentada? Aí pode ser uma em pé, aí tem a mobilização aqui. Deixa eu pensar, tem a mobilização aqui, tem muita coisa. foi formular essa aula desse minuto por livro. É. E pensar em como você pode mover todas as articulações, para você ter repertório, para não ser sempre a mesma. Então, eu estou pedindo para vocês. Vai ter umas que vai ter repetir. Tipo, Tati, no dedo do pé, o que eu vou fazer? Tirar. Sabe, o dedo do pé vai ser o dedo do pé, dobrando e fechando. Ali você está mexendo as articulações. Não tem muito o que fazer. Aí os outros que tem, tenta ver o que dá para fazer. Né? Por exemplo, aqui eu tenho aqui, mas eu tenho também aqui, né? E aí você vai vendo. Para você ter mais repertórios, dar uma estudada e ter possibilidade de fazer diferente de vez em quando. Cadê o microfone, gente? Espera aí. Ajudem a lembrar. Ajuda a lembrar. Fala, eu quero o microfone. Fica aqui no meio da gatinha. Em todas essas sequências, né? Tem que contemplar as articulações, a parte de gestão e energética. As articulações. As As articulações. articulações. Tá bom. Tá? As articulações. Tudo Tati. bem? E aí, então, na próxima aula que foi. Ó, porque assim, hoje vocês vão ter aula com a Angélica, o próximo módulo é com a Isis. Aí ela vai dar aula, não vai ser nos módulos dos outros professores, a princípio não. Só nos módulos comigo. Pode falar, Vanessa. Na apostila, lá no módulo 14, tem alguns protocolos. São aqueles protocolos que a gente pode seguir enquanto não tem o livro ou não? Ali também, então, aquele protocolo são das PICs, né? As práticas integrativas no SUS. Lá também tem alguns pavanas muktasas, que também vocês podem usar como referência. Aqui, logo no começo, aqui está falando, né? Onde que. Sobe lá para mim. Aonde que você vai encontrar, falando de pavana muktasana, dentro da apostila. Isso aqui é um adendo. Aqui, ó. Você vai ver lá nos módulos, no módulo 14 e no módulo 16, o yoga para adolescentes, que é muito comum trabalhar o yoga para crianças e adolescentes, que é mais fácil. Por que que é mais fácil? Criança não fica muito tempo. Criança e adolescente. Você coloca lá para ficar 5 respirações, é uma eternidade. Então, o que que é melhor fazer? Uma mobilização articular, que eles estão em movimento, você está trazendo o benefício dos asanas, mas você não fica muito tempo. Que é bem mais fácil. É muito mais tranquilo, porque a criança não consegue ficar parada. Você coloca ali uma respiração e meia, ela já está pulando para o outro lado, né? Então, vocês vão ver ali. Então, dentro da apostila tem nesses lugares que estão aqui, tá? E fora isso que eu trouxe a mais para vocês. Dúvidas em relação a isso? Tá. Ok. É, hum, eu gostaria agora de. Pode fechar isso aí. E aí você passa para eles também, tá? Esse PDF. Já mandou no grupo, né? Esse e o livro em inglês. Uma listinha, porque daí quem quiser
É excelente. Esse livro amo, sim, de coração. Ele tem muita coisa. Tudo que a gente está estudando tem bastante conteúdo, tá? E não é caro, se não me engano. Não é caro. Acho que foi uns 45, assim. É um livrão, né? Que mais? Ah, tá. Eu gostaria de entrar aqui um pouquinho na respiração. E aí a gente vai pegar a apostila do volume 3. Vou pegar minha apostila. Pranayama. Como foi fazer o Kapalabhati e o Bhastrika com o Rodrigo? Vocês conseguiram perceber a diferença? Às vezes as pessoas confundem, né? Então, é legal aprender os dois juntos para você ver que é diferente, a ação é diferente. Vai estar nessa? Na 2. É na 2, né? Sim. Gente, peraí, é na 2. Desculpa. Mente de consciência aqui. Tá só? Inspiração e pranayama. Ai, Página gente, desculpa. 60, entendi. Qual que é a página, por favor? 60. Oi? 59, 60. 60. Tá, aqui. Pode abrir na página 64. Hoje a gente fez a prática junto com o som da respiração do Jai Pranayama. O Jai, ela tem a classificação como uma respiração vitoriosa. Então, é uma respiração que dá uma energia, leva a energia do corpo, aquece, e aí é com ela que normalmente a gente faz as práticas um pouco mais vigorosas. Diferente de uma prática restaurativa, de uma prática de yin yoga, em que você vai deixar o seu corpo respirando da forma natural. Então, para uma prática mais ativa, a respiração tem que estar conduzente. Como a gente viu ontem, o Vinyasa, ele vem dessa respiração, de uma respiração mais longa, lenta e profunda. Então, o Jai, para a gente aprender a fazer o Jai, você tem que deixar a glote vai fazer uma travadinha ali na passagem do ar para fazer um barulho de vento aqui no fundo da garganta. Então, a gente vai fazer um exercício juntos para perceber isso, tá? Então, você vai inspirar pelo nariz, primeiro deixando a língua solta um pouquinho para trás, isso que vai fazer a glote fechar um pouquinho, tá? E a passagem do ar vai ficar fininha, então ele vai fazer aquele som de vento passando, como se estivesse passando num corredor. E é o que você vai sentir. Você pode até colocar a tua mão aqui. Você vai inspirar, deixando a língua solta ali, e soltar o ar pela boca. Faz algumas vezes, sente a vibração e esse som acontecendo. Mais uma vez. Faz mais uma vez e sente como que a inspiração já está fazendo a mesma coisa.
Agora você vai fazer a mesma coisa, só que abrindo e fechando a boca na hora de exalar. Conseguiram perceber? O barulho do vento continua. E é essa a intenção. Na prática de yoga, a gente já sabe que a gente respira somente pelo nariz. Então, a gente não vai soltar o ar pela boca. Então, vamos fazer agora só respirando, inspirando pelo nariz, soltando o ar pelo nariz, com esse som sussurrante no fundo da garganta. O que que não é o jai? Que às vezes acontece é a pessoa fazer muita força e ela fica, hum, sabe, fazendo um barulho com a garganta, gutural. Não é isso, tá? É simplesmente o som da passagem do ar nesse lugar mais apertadinho mesmo. Não precisa tensionar aqui. Então você vai encontrar esse espaço que a língua chega um pouquinho para trás e você continua. Eu falo que como se você quisesse dar um sorriso interno. Porque que acontece? Inaês. Uhum. O que que acontece? Quando você fica muito, às vezes vai tensionando aqui. Então, essa sensação de sorriso interno, você libera aqui, essa região para não tensionar, tá? Então esse é a respiração Ujjayi. E a gente fez hoje, no início da prática, a mesma quantidade de ar que a gente inspira, a mesma quantidade de ar que a gente expira. Já a gente está entrando já no aspecto de pranayama, controle da respiração, controle do prana, tá? E a gente vai então agora fazer o Samavrita Pranayama. Sama significa igual, né? Sama igual. Então, a mesma quantidade de ar que inspira, a mesma quantidade de ar que expira. Sama também significa equilíbrio. Vritti significa as agitações da mente. Quando a gente começa a ter um controle melhor do prana, da energia vital no nosso corpo, o nosso foco e atenção é direcionado para o foco onde a gente está colocando. Então, no caso, a respiração. Então, o primeiro pranayama que você pode começar a ensinar para o seu aluno seria esse, o Samavrita Pranayama. Você não tem nenhuma retenção, pelo menos nesse início, e a pessoa começa a perceber que a mesma quantidade de ar que ela inspira é a mesma quantidade de ar que ela expira, tá? Então, esse é o nível 1 do Samavrita Pranayama. E aí, a gente vai fazer agora o nível 2 do Samavrita Pranayama, que é com retenção. Então, nós vamos inspirar em 4, vai reter, e a retenção com ar, a gente faz de Jalandhara Bandha, que é o Bandha, lembra? O Bandha que é fechar aqui, aí fecha a glote mesmo. Então, o queixo vai próximo da garganta. Segurou, como se eu quisesse colocar uma tampa aqui, porque tá com ar. Volto de Jalandhara Bandha, solto o ar. Então, toda inspiração e retenção vai levar o queixo aqui. E aí vai ter um momento que vou exalar e vou reter. Eu não preciso fechar a tampa aqui, porque não tem ar para escapar, tá? Então, eu não faço de Jalandhara Bandha quando eu estou fazendo retenção sem ar. Isso para qualquer outro tipo de pranayama também. Retenção com ar tem a tampinha de Jalandhara Bandha. Retenção sem ar não precisa, tá? Então a gente vai fazer um pouquinho esse pranayama, experimentar ele. Então senta numa postura confortável, coluna ereta.
e eu vou conduzir vocês, tá? Então, tome algumas respirações. Apoie os braços de forma confortável. Pode ser com as mãos nos joelhos, as mãos aqui no meio, porque você não vai usar suas mãos. Solta todo o ar. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. Ainda não. 1, 2, 3, 4. Inspira. Com o som do jar. Exala. Inspira. Exala. Inspira e vai reter. 1, 2, 3, 4. Jalandhara-bandha. Retém. Retorna, exala. Inspira. Jalandhara-bandha. Retém. Retorna. Exala. 3, 4. Inspira. Jalandhara-bandha. Retorna. Exala. 2 ciclos completos. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. Inspira. Exala. Subir. Inspira. Subir. Vai exalar e reter. 1, 2, 3, 4. Para de respirar. Inspira. Exala. Retém. Inspira. Exala. Retém. Sem ar. Inspira. Exala. Agora direto. Inspira. Exala. Continue respirando de forma consciente, percebendo que é a mesma quantidade de ar que inspira, mesma quantidade de ar que exala. Hum. Pode abrir seus olhos. Então, esse é o Samavita Pranayama. Tudo bem? Tranquilo? Ele é bem fácil de fazer. A hora que você está sentindo que você está meio desfocado, sem energia, é uma prática de pranayama que ajuda a dar trazer foco e energia ao mesmo tempo. Diferente do Nadishodhana ele traz aquela calma, né? Mas ele relaxa, ele deixa você um pouquinho mais relaxado. Esse aqui ele traz vigor. Então a gente vai fazer o seguinte agora, vai fazer em duplas. Você vai conduzir teu amigo e depois teu amigo te conduz, tá? O Samavrita Pranayama com a retenção.
Uma coisa importante é que quando a pessoa está retendo e você está conduzindo, você não conta, porque isso pode gerar ansiedade em quem está esperando, tá? Então, você viu que eu contei 1, 2, 3, 4 para inspiração, para exalação também, mas quando vocês estavam retendo, eu só falava, segura, para não gerar ansiedade. Se eu estou cantando rápido, se eu estou cantando devagar, porque daí a mente, né, quando está parada ali de respirar, ela pode dar um pânicozinho. Então você fica em silêncio, conta mentalmente, só não esquece o amigo lá. E aí, lembra, contou mentalmente, volta para a respiração. Lembrando que a retenção com ar, baia kumbhaka, que é o kumbhaka com ar, você tem de Jalandhara-bandha. Sem ar, você não tem de Jalandhara-bandha, tá bom? Então, vamos fazer em duplas? Você vai fazer na inspiração e na exalação, como a gente fez agora, tá bom? Ah, tá. São 3 respirações completas, né? Direto. Depois você vai fazer uma série de retenção, 3 vezes retenção com ar. Depois dá um intervalinho de 2 e 3 retenção sem ar. E depois dá um intervalinho de 2, aí você deixa a pessoa respirando. Numa aula, o que eu sugiro? Você fez, já é um bom momento para deixar a pessoa ali um pouquinho em silêncio, observando a respiração dela, para então começar a prática. Tá? É como se você estivesse regulando a respiração da turma, dos alunos. É bem legal. Vamos começar? 3, respirando normal. 3 ciclos retendo com ar, aí dá um intervalinho de 2, 3 ciclos retendo sem ar, aí dá um intervalinho de 2, acabou. E aí troca. Isso. Primeiro você sempre vai reter com ar, tá? A primeira vai ser com ar, a segunda sem ar. Espera aí. A gente vai fazer uma série só retendo com ar, só com ar. Porque então, isso que eu falei, eu não ensinei isso ainda. Porque tem assim, inspira, retém. Exala, retém. Mas eu não ensinei isso para vocês ainda. Pois é, para mim também era isso. Sim. Não, a gente não estava fazendo isso agora. A gente fez inspira, retém, exala. Inspira, retém, exala. Inspira, retém, exala. Aí a gente deu um intervalo, aí depois a gente inspira, exala, retém. Inspira, exala, retém. Inspira. Não. A gente fez exatamente como a gente fez agora. Só que a gente fez sem, a gente não fez retenção, a gente só fez retenção com ar de manhã. Eu não fiz retenção sem ar. Não, gente, então, mas a gente fez. Era na de Shodana. Não, mas você fez assim, você falou. Você fez assim também? Você fez assim, eu também. Então, agora a gente fez com e sem ar, mas a gente fez um ciclo retendo com ar e depois a gente fez um ciclo retendo sem ar, tá? Tudo bem? Agora, entendeu? Então, eu vou passar por vocês, conforme vocês estão fazendo, para eu poder corrigir, tá? Jalandhara-bandha. É retrair. Retrair. Você desce um pouquinho o queixo, mas não precisa encostar, não. Tá? Jalandhara-bandha. As meninas do online, tá? Flávia, Vanessa, vocês podem fazer juntas. Ah, Flávia, saiu? Estamos eu, a Selma e a Flávia. Quê? A Selma, tá? Eu não tô vendo a Selma.
Então, 3, passo primeiro, você tá. Tá. A Selma vai fazer com você, Vanessa? Sama, Vrit, Pranayama. Vritti. Vritti. A Selma vai fazer? Você pode fazer com ela, Céci? A Céci vai fazer com você, tá, Vanessa? Aí vocês trocam, uma ensina a outra, tá? Melhor você fazer ali. A Céci só vai mudar. Assim, ó. Fala ali para ela poder te ouvir melhor, tá? Já vai começar? Tá. Oi? Você tá sem? Oi, Vanessa. Oi. Peraí, que eu acho que tem que desligar o som lá. Tá. Ah, tá, está desligando. Tá certo. Uhum. Vamos fazer? Você ficou com alguma dúvida? Ah, deixa eu ver se eu entendi. 3 respirações completas, inspira, exala, inspira, exala. Depois, Isso. 3 respirações retendo o ar, Com ar, isso. Retenção com com ar. retenção, e depois com retenção sem ar. É, eu mandei lá no grupo. São 3 respirações completas. 3 respirações retendo com ar. Então, inspira, retém, exala. Aí repete 3 vezes. Aí depois 2 respirações completas para, tipo, neutralizar. E depois 3 ciclos retendo sem ar. Tá. Tá? Você quer Uhum. começar? Pode ser. Então Deixa eu só tá. trocar a internet aqui que eu tô no 3G. Tá. Aí. Uhum. Então tá. Então, senta numa postura confortável, coluna ereta. Inspira em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. E exala. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém o ar de Jalandhara-bandha. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém Jalandhara-bandha. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2,
três, quatro. Retém, já andar a banda. Um, dois, três, quatro. Exala. Um, dois, três, quatro. Inspira, solta o ar. Mais uma vez, inspira. Exala. Inspira. E exala. Agora mantenha os pulmões vazios. Inspira. Exala. Mantenha os pulmões vazios. Inspira. Exala. Mantenha os pulmões vazios. Retorna à respiração normal. Vai observando o corpo. Devagar abrindo os olhos. Nossa, é difícil. Eu tô Não sei se você gripada, consegue. então. Eu esqueci que a Tati falou que tem um momento que a gente não conta, né? Para não causar ansiedade. Eu não lembrava qual era. É nas retenções. Na retenção. Ah, tá. Eu ia te falar isso só, mas o resto é tudo certo. Pra mim foi difícil porque eu tô gripado. E a Ah, retenção tá super difícil. aham. Nas retenções com ar ou sem ar, que não As conta? duas, As duas, tá. tá? Aí não sei se Flávia e Selma estão conseguindo fazer. Se quiserem dar um ok aqui. Aí eu vou fazer agora com vocês. Aí só, que eu ia falar só isso da contagem nas retenções e de lembrar de usar a respiração Ujjayi. Mas eu não tava fazendo, porque eu também não tava, eu tava tentando, mas eu não tava conseguindo. Beleza, meninas, vou fazer agora, tá? Como é sem ar para reter, você diz? Você exala todo o ar, aí com os pulmões vazios, você faz uma pausa, não inspira logo em seguida. Aí é um exercício, né? Mas veja se você vai conseguir fazer e depois a gente comenta, porque é um exercício. Até a Tati perguntou, né, quando a gente fez a primeira vez, se alguém tem alguma questão, porque às vezes pode dar uma sensação de falta de ar mesmo, mas aí você vai trabalhando com o tempo, faz o que você conseguir, tá? Era isso? Entendeu? Flávia? Ok. Então vamos lá. Então fechamos os olhos, uma postura meditativa, confortável. E aí, primeiro, somente observa como está a sua respiração. E aí, vamos começar as nossas respirações completas. Então, inspire em 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. Faz o banda. Exala. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira. 1, 2,
3, 4. Retém. Exala. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém o ar. Ativa o banda. Exala. 1, 2, 3, 4. Respiração completa agora. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Segura com os pulmões vazios. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Retém. Agora não tem banda. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Retém o ar sem. Retém o pulmão sem. Retém o ar sem pulmão. Inspira. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Aí pode voltar à sua respiração natural. Observa como está a sua respiração agora. E observa como está o seu corpo, as sensações, as percepções. Vai abrindo os olhos devagar. Na última retenção eu me embananei. Retenho o ar sem pulmão. Mas a gente entendeu, a gente entendeu. É porque eu lembrei de falar que não tinha o banda na retenção, mas aí é isso, acho que já terminaram lá, vou voltar. Já. Ah, terminaram. Alguém quer falar alguma coisa? Não, Foi tranquilo? mas é difícil mesmo. É bem difícil, né? Principalmente com a gata comendo os cabos aqui, eu vou tirar ela daqui de dentro. É, não, e aí eu vi ela entrando também, e aí eu dei risadinha, assim. Flávia, você conseguiu fazer a retenção sem o ar? Foi tranquilo para vocês fazerem retenção sem ar? Ah, legal. Eu acho bem difícil, assim. Às vezes a gente está muito acelerado. Ah, foi mais tranquilo que com ar. Eu acho mais difícil, mas eu acho que talvez quando eu tô com a respiração muito acelerada. E aí, como eu tô gripada, eu tô achando. Como eu tô gripada, eu tô achando difícil também. Vou voltar lá. Obrigada, meninas. Então, eu vi que alguns de vocês, na hora da retenção, não dava muito tempo. Então, assim, apesar de você não contar, você tem 4 tempos. Samavrita Pranayama, ele tem imagina um quadrado. Se a gente fosse fazer um quadrado, assim, ele não tem os 4 lados iguais. Então, o Samavrita Pranayama, ele vai ser nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que você inspira, ao mesmo tempo que você retém, é ao mesmo tempo que você exala. E ao mesmo tempo que você vai reter sem ar também.
Então, eu percebi que alguns de vocês, eu percebi que na hora de falava reter, aí já inspira. Ou falava o próximo comando, não dava esse tempo. Então, é como se a gente tivesse quase um cronômetrozinho ali, junto com a gente, avisando o tempo de inspirar, igualzinho, 4 segundos. Mais ou menos 4 segundos, tá? É legal esse feedback, a gente ouvir o outro, porque às vezes a pessoa que está guiando fica um pouco ansiosa e fica 1, 2, 3, 4, exala 1, 2, 3, 4. Então tem que ser nem muito lento, né? 1, 2. Aí a pessoa tá lá, poxa, mas assim, né? Para a gente pegar esse ritmo da contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí você sentir que a pessoa consegue acompanhar esse ritmo. Normalmente, 4 tempos é legal para a maioria das pessoas. Poucas pessoas vão se sentir angustiadas com isso. O que eu não recomendo, se você vai começar a ensinar, você fazer retenções logo nas primeiras vezes. Ensina a pessoa a respirar em 4 tempos. Depois, você começa a ensinar a reter com ar. Porque normalmente a gente está mais acostumado, né? Você tampa o nariz para dar um mergulho, você consegue. Agora, sem ar, gera uma ansiedade. Então, a retenção sem ar é depois de um tempo da pessoa acostumada a fazer retenção com ar. Vocês percebem isso? O microfone. Não com 4 tempos, mas eu acho que eu já venho praticando, então eu não sinto tanto. Mas eu sentia no começo a retenção sem ar. É como se, sabe, assim, eu tô afogada, eu quero submergir, assim, é um pânicozinho, assim. Isso. E a gente estava conversando sobre isso, sobre essa sensação de um pouco de ansiedade na retenção sem ar. Mais de agitação. Oh, perdão. O resultado final do pranayama, esses 3 ciclos ser mais de agitação. Você sentiu? Aham, por causa dessa retenção. Dessa Sem retenção ar. sem ar. Tá. Você vê? Então, assim, e vocês já praticam, né? Então, ele pode gerar um pouquinho de ansiedade. Por isso, a gente, na hora, não fica contando e também a gente evita fazer a retenção sem ar com pessoas que ainda não estão muito acostumadas a trabalhar com a respiração. Fazer essa retenção sem ar bem menor, só para ela ir se familiarizando? Ou Pode ser. pode ser? Pode ser. Primeiro, fica treinando com ar. Com ar. Retenção com ar, retenção com ar. Ah, hoje a gente vai experimentar ficar 2 segundos sem ar. Na retenção, quando você solta o ar, antes da gente inspirar de novo. Pode ser, e aí vai gradual, né? A gente fez isso num módulo que era inspira, segura, inspira, segura, inspira, segura, depois exala. Depois a gente exalava tudo, né? Na verdade, a gente começou a treinar só a inspiração. E agora que a gente está entrando com a retenção na exalação. Pode gerar isso mesmo. Então tem que ir com calma. Peraí. Peraí, não continua falando. Não continua. É que eu vou falar um pouquinho. Eu sinto mais, eu fico mais sufocada quando eu tô com o pulmão cheio. Engraçado. Quando eu tô com ele vazio, eu fico tranquila. Ah, Sabe, eu vejo vocês tudo comentando aí. Será o porquê? Eu fico bem tranquila na retenção. É, aí, sem ar. isso, quando eu tô, eu fico assim um pouquinho, sabe? Uhum, Sabe? Tipo assim, forçando um pouquinho. E tá. quando eu tô sem ar, eu fico totalmente Tipo, tranquila. olha, interessante isso. Observar, né? A gente está falando, gente, é de 4 segundos, é muito rápido. Então, eu aqui com vocês, pode alguém falar, não, Tati, para mim não dá. Eu queria que a gente continuasse a tentar fazer essa respiração em 4 segundos, tá? E aí vai experimentando ali e vai tentando sentir que você consegue relaxar. Uma coisa que acontece é que quando, por exemplo, se a gente vai, soltou todo o ar, você tensionar o corpo. Isso gasta uma energia danada. E aí, quando você vai tomar o ar, aí você tem que puxar o ar muito rápido. Então, soltou todo o ar,
O comando é relaxa. O banda ajuda bastante a relaxar. E daí você aciona a mula banda e o Dhyana e consegue sentir a ação do corpo mais solto, sustentado por essa ação inteira. Tá? Você quer falar? Sim, você falou, comentou que você fazia esses exercícios e ficava bastante tempo, tipo, sei lá, 20 segundos? Uhum. Era esse exercício? É. Uhum. Mas aí para... Porque isso, se você for treinando com o tempo, você consegue expandir. O meu professor fica 1 minuto. E ele não conta mais, ele conta, a gente usa, eu ainda uso o cronômetro. Então a gente conta aqui porque vai aumentando 20, 30 segundos, tal, né? E aí você vai só acompanhando ali, mantendo a mente calma. Então são exercícios de pranayama que eles vão sustentando e se evoluindo, no sentido de que você consegue relaxar. 4 segundos já não faz, né? Você consegue ir um pouquinho mais. E vocês vão perceber isso. Na prática pessoal de vocês, às vezes dá para aumentar para 6. Inspirar em 6, exalar em 6, retém em 6. Aí eu fiquei pensando nas pessoas que fazem apneia debaixo d'água. Isso ajuda também, natação, essas coisas? Sim. Sim, com certeza. Eles fazem esses exercícios. Quem faz apneia. Porque ele não faz Respiração apneia, ele não foca. entra lá e simplesmente faz Faz apneia. assim, dedo Ele da... chega, não, ele chega e fica ali um tempo trabalhando esses pranayamas. Hã? E aí tem o batimento. Eles vão puxando, né? E eles não puxam só, né? Eles puxam Aham, esse sim, personagem. sim. E aí eles trabalham com o batimento. E o batimento começa a diminuir. Sim, porque daí você vai acalmando. Então é um processo que é conquistado, que é trabalhado ali, né? E aí, como ficou a mente? Vocês conseguiram perceber? Ou fazendo o exercício assim é mais difícil? A gente sentiu que ficou mais leve, né? Dá uma leveza, assim. Você sentiu um pouco de ansiedade, né? Eu vou comprar uma caixa de controle remoto. Podia comprar um carrinho de controle remoto, né? Eu tava pensando, a sensação final do pranayama, por causa da retenção, foi de agitação. Mas, no geral, da mente foi positivo, porque eu tava, desde o início da prática, inclusive, com algumas coisas assim externas, assuntos externos, me agitando e bem ansioso. E agora que eu reparei que eu tô mais calmo. Que aí. Então, fisicamente foi complicado, uma coisa mais fisiológica mesmo, por causa da retenção. Mas, no sentido geral de mente, foi positivo. Então, parece que foi só um obstáculo, assim, de falta de prática, mas que a função foi cumprida. Legal. Tá bem. É uma observação de que a gente, como relato do Fernando, dele falar que a retenção gerou uma ansiedade, é como a gente vê a respiração como um antídoto também para a ansiedade. E a gente tem assim, uma epidemia, né, de ansiedade na sociedade, porque as pessoas elas não, tanto pela correria, rotina, né, esquecem de respirar. E às vezes eu me pego nesse lugar também, de repente eu não tô respirando. De repente eu segurei assim, aí só vou perceber depois. E é um sintoma, né, da ansiedade. E aí, quando a gente volta para a respiração consciente, traz esse alívio. É, E às vezes a gente não tem também consciência das causas para ansiedade, depressão, às vezes é uma questão física mesmo, né? A ansiedade, a pessoa não está respirando direito, aí vai desencadeando uma série de problemas que se ela tivesse essa consciência da respiração, talvez isso traria um alívio, né? Talvez não, tenho certeza que a pessoa estando consciente da respiração, ela vai conseguir um alívio e no longo prazo talvez curar essa ansiedade. E Uhum, no caso, assim, uma depressão também, às vezes é uma coisa uhum. física do corpo, tá faltando uma vitamina, um mineral, né? E a gente consegue ir tratando, mas é tudo essa questão da consciência, da gente conseguir olhar
e perceber a causa, né? Buscar por que que eu tô sentindo isso. E no emocional também. Ah, eu não tô respirando direito, aí me sinto ansiosa e o emocional a gente fica se sentindo incapaz e vai virando uma bola de neve. Hum. Yoga é maravilhoso. É isso. E aí, assim, a gente, como professor, a gente tem que ter essa sensibilidade, coordenadora, nossa, tá não, essa sensibilidade de perceber também. Até para um aluno ansioso, né, que está começando ali, eu não vou falar nem para ele controlar, não vou contar a respiração dele, eu vou falar para ele respirar de forma livre e prestar atenção na respiração dele, consciente. Qualquer tipo de controle que tiver para uma pessoa ansiosa vai gerar, se eu estou fazendo certo, eu acho que eu não consigo, eu acho que a minha amiga faz o, né? A pessoa ansiosa, ela tem ali né, uma agitação aqui que está acontecendo aqui na cabeça, e para ela vai ser muita informação, ela tem que controlar um estado sutil. Então, é importante que a gente, como professor, entenda esses graus de consciência que eu consigo passar ali e trabalhar com essa pessoa. Vocês percebem isso? Né? Pode ser que gere ansiedade, eu falar para ela inspirar e exalar em quatro. Então a gente vai ter que sentir isso. Pessoa muito ansiosa só pede para respirar. Tati, Depois de um tempo, a gente pode sugerir outras coisas. eu vi até recentemente falando quando às vezes a gente vê uma pessoa com crise de ansiedade. E já aconteceu de ter uma pessoa próxima que ter uma crise de ansiedade. E normalmente as pessoas falam, respira. Só que a pessoa em crise de ansiedade, ela não consegue respirar. E aí eu acho que foi até em alguma aula que eu vi falando para falar para a pessoa soltar o ar, exalar, focar na exalação. Uhum. Porque aí tem menos esse controle, né, de que tá fazendo certo ou errado. E aí eu percebi que tem esse resultado também, né? Porque às vezes na aula a gente tem que saber dosar, entender. Mas como o yoga vai ensinando a gente para para a vida, assim, né? É. Normalmente, quando a pessoa ela vai respirar, ela sufoca. Então, Consegue. solta mais o ar. E vai para a pessoa conseguir soltar, colocar para fora aquela tensão. Porque se ela solta também, naturalmente, ela vai inspirar, né? né? Aí ela vai respirar. Com o tempo. Porque às vezes não é inspirar, é soltar o ar, fazer ela colocar para fora aquele prana tá estrangulando ela ali, né? Às vezes está bloqueado. Então, é nesse sentido que a gente vai se apoiar, tá? Então, eu vou mandar lá no grupo de materiais uma explicação sobre o Samavrita Pranayama. Vou mandar do Kapalabhati e do Bastrika. São os três que a gente viu. Outra tarefinha. A outra tarefinha do Pranayama é você pegar e colocar ali a sua descrição de cada pranayama e sentir e colocar os benefícios que você sentiu com esse pranayama. Então, é uma experiência pessoal. Eu vou colocar a descrição, você pode pegar a descrição que eu coloco lá, se você quiser acrescentar alguma coisa, acrescenta ou tirar. E depois você vai falar sobre qual é a sensação como que eu falei hoje, Cris? Sinta o que você está sentindo. Né? Então é isso. O que que você sentiu quando você fez o pranayama? E aí você coloca um relatozinho lá de cada um, tá? Que são os três que a gente conseguiu dar, que a gente trouxe agora. Kapala, o Nadishodhana tá tranquilo, né? Ok. Vamos colocar o do Nadishodhana também. Que a gente não colocou isso, que você sentiu. Por que que depois da prática que eu faço, que é o Ashtanga, a gente não faz o Nadi Shodhana como alternado, assim? A gente faz assim, não faz igual, né? Tipo um ciclo. É o Surya Bedana. Esse é o que acontece. O, o Patabi Jois não passava isso. Quem começou a passar foi o Charati, de um tempo depois que ele começou a ensinar. E ele é mais porque tinha muita gente que não que cobrava muito ele sobre os pranayamas
e também saía da prática muito eletriçado, porque a prática de Ashtanga ela traz mexe muito no sistema nervoso. Aí ele trouxe só para realmente a pessoa relaxar ali, porque o Surya Bedana e o Chandra Bedana, ele serve, por exemplo, quando você lembra quando eu expliquei sobre as narinas, né? Quando você acorda, a sua narina direita deveria estar mais aberta. Então é legal a gente prestar atenção. Qual narina que está aberta agora? Mais aberta? A esquerda? Você está com essa carinha de sono. A Natália também. A Natália com os dois. Abriu. É. Ó, a narina direita, né, que é o nosso lado mais yang, a gente vai estar com a narina direita mais aberta. Final do dia, verifica. Lembra que eu mandei o primeiro módulo que foi, né? Eu falei para vocês verificar. Na hora de dormir, próximo da hora de dormir, qual narina está mais? Normalmente, a esquerda está mais aberta, que é a que traz mais esse relaxamento. Ele trouxe a mistura do Surya Bedana e do Chandra Bedana, que é você inspira de um lado, exala do outro 7 vezes, depois ao contrário, né? O que que é? Você acalmar o sistema nervoso, mas não dormir. E aí você mantém ali uma consciência. Porque no relaxamento não é para dormir. É a postura do cadáver, Shavasana é a postura do cadáver. Então você tá lá ali na postura, é uma postura. E dizem que a Iyengar falava que é a postura mais difícil de se fazer, porque não é para dormir. É você ficar relaxado sem dormir, tá? Então, por isso que a gente faz Chandra Bedana para baixar um pouquinho o movimento do sistema nervoso, acalmar o sistema nervoso, mas se manter consciente, sem dormir, faz o Surya Bedana do outro lado. Tarefa para observar a sensação do Nadishodana, do Shamavrita. Isso. Mas eu quero que a pessoa, ela vai entregar essa tarefinha lá também no AVA, ela vai colocar lá, na Dhishodana, descrição, como que faz, que vai ter ali, né? E colocar como eu me senti fazendo esse pranayama. Mas é só esses dois? Pranayama? Samavrita Pranayama, Nadishodana, Bhastrika e Kapalabhati, que eles aprenderam com o Rodrigo, né? No módulo passado. Então, a gente tem esses 4 aí. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos dar as mãos. Que é? Ó, coloca a mão direita em cima, a esquerda virada assim, coisa assim. Uma recebe, a outra dá. Como é? Isso, a direita dá, a esquerda recebe. Isso, dá a mãozinha. Vanessa. Vanessa, você está aqui conectada, coloca a sua mãozinha. Isso! Tá. Cada um. Ela consegue ver a gente? Consegue, né? Tá. Feche um pouquinho seus olhos, sente a energia do grupo, essa energia desse momento, energia de estar conectado, conectada. Uma sanga, sanga conflui na mesma direção. Como se a gente estivesse olhando na mesma direção, com o mesmo propósito, unindo as nossas energias, nos apoiando nessa jornada. Faz algumas respirações profundas, sinta essa energia da sanga que te apoia. E numa frase curta, 2, 3 palavras, como você se sente nesse momento, né? Como você chegou e como você está saindo.
Não está saindo porque vai ter a Angélica depois, mas até agora. E aí, pode falar. Quem quiser falar? Veio só uma sensação, assim, agora sabe quando você perde a Ai, tá. Então vai ter que ir passando de um para o outro. Dá uma para ser sensação pipoca. que eu tive, eu perdi a meia noção do tempo, assim, eu não sabia que horas eram, já tá acabando, não, vai ser meio-dia agora, sabe? Eu tive essa meia sensação de perda de horário, só uma sensação. Uhum. Hoje eu tô me sentindo um pouco agitada e sonolenta, porque eu dormi pouco, mas eu tô em paz, assim, bastante em paz. E a gente dando as mãos aqui, dá até pra sentir Uhum. o prana fluindo, né? Isso é muito gostoso. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Uhum. Para mim, isso que você falou, acho que faz todos. Já tem. Ai, eu queria ser uma também. Eu queria fazer parte, então vou falar. Voz amplificada. Estava tão Eu acho que bonitinho. fica repetitivo. Fica repetitivo. Não, eu que queria ser. Estava me sentindo aqui. Isso que você falou, né, reverberou assim, porque hoje, quando eu estava terminando a prática, quando a gente estava cantando ali o mantra, que todos os seres sejam felizes e livres, e aí a gente teve uma prática de 2 horas, ontem e hoje. E assim, a gente fica feliz por a gente estar fazendo isso que a gente gosta, que a gente se colocou num propósito. Eu fiquei pensando nisso, né, que todas as pessoas, hoje em dia, tempo é uma das coisas mais preciosas do mundo. E a gente ter tempo para fazer aquilo que faz bem para a gente é incrível, porque normalmente a gente não consegue, as pessoas não conseguem mais. Então, no final da aula, eu quis desejar isso, que as pessoas tenham tempo para fazer aquilo que faz bem para elas, né? Porque é o bem mais precioso que a gente tem. Então, eu agradeço por isso, da gente estar junto aqui e de ter feito essa prática hoje com vocês. Eu sinto presença e que eu tô onde eu deveria estar, assim, mas num nível muito cósmico do universo, de todos os lugares que eu poderia estar, eu sinto que eu deveria estar aqui. Até de férias, ela vai. Eu acho que especialmente depois desse final de semana, eu tô sentindo bastante contentamento, sentindo que tá tudo seguindo uma harmonia e um ritmo perfeito, assim. Assim, as ansiedades estão se amainando e eu tô sentindo que muito contente, assim, otimista. Hoje, a hora que eu tava vendo, eu sou muito da música, né? E eu escutei uma música que falava assim: o tempo passa, mas não envelhece. E isso aqui eu senti aqui. Tipo, a gente ficou 2 horas, mas a sensação de vida dentro de mim aumenta a cada minuto. Gratidão. Eu cheguei com a mente bastante agitada e a sensação que eu tenho agora é de estar mais centrada, mais dentro de mim, sabe? Eu já cheguei aflita, porque eu tô aqui, mas assim, a mente eu consegui trazer, o coração ficou em casa, mas pelo menos eu consegui ficar mais calma, né? É assim, é um momento que eu tiro para mim, porque nos últimos, assim, a gente sempre acaba cuidando muito mais dos outros do que da gente. Então, estar aqui, às vezes eu fico, por exemplo, agora, nos últimos dias, eu penso assim, cara, eu vou fazer online. Mas, cara, o estar aqui faz toda a diferença. Então, assim, é muito gostoso. Eu saio daqui sempre muito mais leve, muito mais grata. E eu tenho a mesma sensação que a Ceci. Eu não queria, eu acho que eu não devia estar em outro lugar. A sensação da prática das respirações para mim me trouxe bastante calma, paz. E essa questão que você falou assim do autocuidado para mim está sendo muito, extremamente importante nesse momento. Então eu sinto que eu estou me respeitando, me cuidando.
Bom, eu tô me sentindo bem relaxada. Agora tá quase dormindo. Eu acho que a prática de respiração, ela faz a gente centrar, acalmar de vez, assim. E só de a gente estar aqui também o final de semana com um propósito, né? Todo mundo sai de casa, né? A gente podia estar dormindo, descansando também, mas estar aqui, ele traz um descanso, acho que diferente para a mente, sabe? Tipo, porque nutre com conhecimento, né? E a energia, tudo, né? É realmente. Eu tô me sentindo bem mais tranquila do que. Eu acho que o grupo todo tá meio agitado, né? Tá todo mundo meio inquieto pelos relatos, e eu também. Mas eu tô me sentindo melhor já. Eu, particularmente, não consegui praticar muito durante a semana, mas ter esse tempo aqui com vocês já ajudou bastante. Eu tô tranquilão. Meta de vida. Eu não dormi também bem e tive uma certa dificuldade dos asanas, principalmente no equilíbrio, né? Mas eu sempre me sinto bem, tanto com a prática dos asanas, como do pranayama, né? Ele dá muita paz, a sensação de estar aqui, né? De segurança, tranquilidade. E foi muito bom, né? E esse ambiente, ele me dá paz, né? Quando eu estou aqui, eu consigo desconectar de tudo, sabe? Todos os meus problemas, e eu fico em paz. Inclusive, quando acaba, às vezes eu acho ruim. Vanessa, você pode falar? Agora só falta a Vanessa. Tema já falou? Posso, vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Ih, peraí. Pera. Aumenta bem o volume. Pode falar. Agora me ouvem? Sim. Eu estou me sentindo acordada. E geralmente essa é uma sensação que eu tenho depois de cada prática, tanto com vocês como nas minhas práticas semanais aqui em Dourados. Quando eu faço alguma prática de yoga, parece que expande, abre peito, abre tudo. É muito bom. Que bom. Acho que a Selma escreveu no chat. Então não tá podendo abrir, né? Então, eu vou. De novo Tá. ali. Pode ler. De novo, em mais esse módulo, percebi muita sincronicidade com a minha vida. Então, sim, estou onde deveria estar mesmo. Isso reforça em mim o sentimento de segurança e equilíbrio. Muito bom. É isso, vamos entoar o mantra Om. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa paz, que a paz esteja em você, ao redor de você, em todos os lugares. E eu estou fazendo esse mini encerramento aqui, porque agora eu só vejo vocês em agosto, né? Que vai ser o próximo módulo. Então, o próximo módulo comigo. Só para a gente manter nossa energia sincronizada. Então, solta bem o ar, inspira. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê, pessoal. Gratidão a todos vocês. Bom almoço, 2 da tarde. Angélica estará aqui, tá? Para fazer o módulo com vocês. Pode deixar os materiais aí do jeito que estão, né, Céci? Eu acho que daí qualquer coisa